Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Bianca de novo. A Bianca ela tem um Instagram voltado para falar da geron, mostrar a rotina, né, do estudante de gerontologia, das coisas que a gente fala. Enfim, a Bianca ela já apareceu aqui no canal em mais dois vídeos. Um vídeo que foi o anterior a esse, em questão de tema, né? Que foi que a gente comparou as grades do primeiro semestre. E depois a gente trouxe um vídeo também de como é o vestibular nas duas universidades, porque eu faço gerontologia na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, e a Bia ela faz na USP, né, na Universidade de São Paulo. Então a gente gosta de trazer aqui sempre as comparações e, enfim, para vocês ficarem por dentro, né? Então, Bia pode se apresentar. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Duda. É sempre um prazer estar aqui no seu canal. Sim, como a Duda falou, eu faço gerontologia na USP, na Universidade de São Paulo, no campus da EASH, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, que é a USP Leste, aqui na capital. Bom, e é isso, então é legal, né? Eu aqui na USP, a Duda na UFSCar, tradicionalmente até agora, os dois bacharelados de gerontologia no Brasil, a gente faz essa comparação. E é isso, Duda, com você. Então, logo mais eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Agora vai abrir o terceiro curso de bacharelado no Brasil, que é da Universidade Católica de Brasília. A primeira turma vai ser agora em 2023. Talvez a gente encontrar alguém, né, que tope fazer esse tipo de vídeo com a gente, para a gente comparar, ver como que tá sendo, seria muito legal. Mas então, bora para o vídeo. A Bianca vai falar das matérias que ela cursou no segundo semestre, vai contar um pouquinho para a gente, assim, e aí eu vou fazendo alguns comentários, mas assim, a gente quer focar na USP, porque eu já tenho um vídeo fazendo resumo das minhas matérias que eu fiz no segundo semestre. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição e vocês podem depois, quem não viu, né, dar uma olhadinha e vocês mesmos compararem, tá bom? Então, Bia, pode começar. Tá. Bom, só para contextualizar, mas se você não viu, por favor, vá no nosso vídeo anterior do primeiro semestre para você entender melhor. A explicação que eu dei no primeiro vídeo do que é o ciclo básico, que é uma característica dos cursos do campus da USP Leste. O que acontece é que o campus é um campus pequeno, tem só 11 cursos de graduação, e a proposta é que esses cursos sejam integrados e tem uma relação entre eles, né? Que as pessoas que estão ali cursando não fiquem voltadas só para o seu nicho de estudo, mas tentem integrar os conhecimentos. Então, o que acontece? No primeiro ano de qualquer pessoa que entra no campus da EASH, a gente vai fazer o chamado ciclo básico, que são disciplinas de temas genéricos, de temas gerais, não especificamente do curso que eu entrei, e junto com estudantes dos outros cursos, para a gente ter tipo uma nivelação a nível de conhecimento geral. Então, assim, não tem como escapar disso, porque você tem que fazer essas disciplinas para lá na frente conseguir fechar a sua graduação completa. A partir do segundo ano, você começa a ter só disciplinas do seu curso, que é o que acontece com a gerontologia. Mas então, explicado isso, né, bem por cima, acontece que eu tive 3 disciplinas desse chamado ciclo básico, assim, que foram arte, literatura e cultura, focada em arte contemporânea, psicologia, educação e temas contemporâneos, e sociedade, meio ambiente e cidadania. Tive algumas no primeiro semestre, que eu já falei no vídeo anterior, e essas foram as do segundo semestre, que foram, como eu disse, temas gerais, assim. Agora, especificamente da Geronto, o que eu tive no segundo semestre? Uma matéria que tem o nome Estudos Diversificados 2, que é um nome assim, genérico, mas é focado em quem? Nas bases da nutrição para o envelhecimento. A gente não aprofunda muito os conceitos, porque a gente vai ter uma matéria mais aprofundada de nutrição no quarto ano, aqui na USP, mas a gente começa a ter conceitos básicos para chegar nessa disciplina lá na frente. Ela é continuação dos estudos diversificados 1 que eu tive no primeiro semestre, que foi focado em bioquímica.
Tive fundamentação do processo de cuidar em saúde, uma matéria que basicamente a gente tem todos os fundamentos básicos da saúde, tipo termos, procedimentos básicos que dizem respeito a qualquer área da saúde que nós, como futuros gerontólogos, podemos exercer. Algumas questões mais sobre entender a função de cada profissional da saúde dentro de um cuidado de saúde, né, de uma equipe e tudo mais. Eu tive também políticas de atenção à pessoa idosa, que já é uma matéria do eixo social da Geronto, aqui na USP, onde a gente tem o nosso primeiro contato com políticas públicas de envelhecimento, e a gente começa a disciplina fazendo todo um histórico, né, cronológico do que existe até agora em relação à pessoa idosa no mundo e no Brasil, para depois a gente chegar no que pode ser desenvolvido em relação à pessoa idosa ainda, né, que é onde a gente pode estar aí atuando futuramente nessa área. Então, é uma matéria bem interessante e muito completa, eu acredito, né? É a primeira matéria que a gente tem esse contato mais assíduo com o Estatuto do Idoso. A gente começa a ver ele desde o primeiro semestre, na disciplina de introdução à gerontologia, mas assim, nessa disciplina agora, de fato, a gente começa a ver alguns artigos especificamente, ela é bem legal nesse sentido. Tive também Fundamentos da Gestão em Gerontologia, é a primeira disciplina de gestão que a gente tem no curso no segundo semestre, onde, como o próprio nome diz, autoexecutivo são fundamentos. Então, para a gente chegar na parte de gestão mais aplicada a Geronto, que são matérias mais à frente, a gente tem essa de fundamentos, onde a gente vê coisas sobre teorias gerais da gestão, como, né, acontece a gestão de instituições de saúde, instituições sociais, entender como funciona tudo isso. E aí a gente até começa a ver um pouquinho da aplicação da gerontologia na gestão, mas assim, realmente não é de forma tão aplicada quanto em disciplinas mais posteriores. A gente faz muito estudo de caso nessa disciplina, né? Não estudo de caso clínico, mas estudo de casos de gestão, como você poderia atuar nessa gestão para, né, contornar a situação daquele caso, isso e aquilo, é bem interessante. Tive também cuidado gerontológico. Essa disciplina, ela anda assim em paralelo com fundamentação de processos de cuidar em saúde, porque agora ela vai pegar os fundamentos do cuidar em saúde e aplicar no cuidado gerontológico. Então, qual que é o diferencial que o gerontólogo tem no processo de cuidado? É isso que ela vai focar para a gente. Mostrando o que é uma função especificamente nossa no processo de cuidado, o que a gente vai estar fazendo ali como esses profissionais. Ela traz uma abordagem bem legal de como o gerontólogo também auxilia os cuidadores de idosos, que são as principais figuras assim, nessa parte de cuidado gerontológico. Então, mas aí, o que o gerontólogo por trás do cuidador vai estar fazendo também? É bem interessante. O cuidado gerontológico, em parceria com essa de fundamentação de processos de cuidar em saúde, o nome é muito grande, elas têm aulas práticas, que eu não tive porque eu fiz meu segundo semestre de forma online em 2021, mas para quem faz presencial, eu vejo pela turma de atualmente que está fazendo, tem aulas práticas em laboratório de saúde, aprendendo a fazer RCP, né, a massagem cardíaca, aprende a tirar pressão arterial, ver questões de batimentos, ver assim, sinais vitais básicos, vai fazer algumas aulas experimentais com os idosos que frequentam a universidade. Então, ela é bem legal para quem entra na geronto, assim, porque começa a dar um gostinho de geronto, porque como você está nesse ciclo básico, às vezes você pode se sentir distante do curso, mas aí chega uma disciplina que te dá esse contato, ela é bem motivador. Não tive, mas eu imagino que seja. Por último, assim, da grade obrigatória do semestre, eu tive epidemiologia do envelhecimento. Uma matéria onde a gente vê epidemiologia, na verdade, de forma geral também, né? A gente começa a ver ela de forma geral para ir aplicar no envelhecimento. Então, a gente começa a ver como vai ocorrendo as perspectivas, né, de saúde de forma coletiva, e aí como vai nascendo políticas públicas para isso também.
ela, assim, ela mistura muito já, começa a ser interdisciplinar, misturar questões de saúde e questões políticas, assim, sociais. Então, ela é bem interessante, ainda mais que eu fiz ela na época do Covid, a gente tinha muitos dados, assim, muito frescos para falar de epidemiologia, de como estava sendo esse momento e também o que isso implicaria no envelhecimento a longo prazo, curto prazo. Mas ela também fala de outras questões, óbvio que agora a Covid ficou um tópico que não pode deixar de ser falado mais, acho que em quase nenhum ramo, né? Mas ela fala de aspectos gerais da saúde em relação ao social e como que a sociedade lida com o envelhecimento, assim. Ela é bem interessante. Então, pessoal, então essas são as matérias da Bia, né? Eu vou falar as minhas aqui só para vocês terem uma base, assim, de comparação de nomes mesmo. Quem não assistiu o meu vídeo do resumo, vai estar aqui embaixo novamente, estou falando, né? Então, eu separei elas aqui para falar para vocês. Bases biológicas do envelhecimento, que casa com a parte mais de fundamentos, né, Bia? Isso de Da saúde. sua. Acho legal porque tá bem casando assim esse semestre. Aí tem políticas públicas e políticas de atenção ao idoso. É bem legal essa parte também. Também a gente fala do estatuto. Mas mais do que isso, a gente entra na parte de assistência social. Então, a gente conhece a Tipificação Nacional de Assistência Social. E é bem interessante porque é a primeira vez que a gente tem um contato mais social mesmo. Antes a gente só falava do SUS. E aí a gente entra em contato com o SUAS. Aí a gente fala de bioética e envelhecimento. Então, a gente entra nessa parte de entender conceitos fundamentais da bioética, a gente aprende algumas condutas, tem alguns estudos também de caso, assim, do que você faria se acontecer, ela colocava situações, e aí, o que você faria, e a gente discute o que é ético, o que não é, era muito legal. Tivemos bases farmacológicas da terapêutica em idosos, na verdade, assim, é para ser isso no segundo semestre. O meu segundo semestre não teve isso, porque eu fiz no primeiro, porque foi na pandemia e estava bagunçado. Então, tanto essa quanto nutrição e envelhecimento, que a gente também tem no segundo, eu fiz no primeiro, mas foi só porque bagunçou, foi só o meu ano que teve essa troca. Mas a galera sempre faz no segundo. E aí já bate também com a Bia dela, que fala também um pouquinho de nutrição. Aí a gente tem envelhecimento e qualidade de vida, então a gente aprende o conceito de qualidade de vida, a gente aprende alguns instrumentos para avaliar a qualidade de vida também. É uma matéria bem leve, assim, bem tranquila, acho que é 2 créditos só, é bem de boa. Aí a gente tem a avaliação gerontológica 1, que também casa com a da Bia quando ela começa a ter essa vivência, né, essa Dos matéria cuidados gerontológicos. de cuidados gerontológicos, já começa até, tem um envolvimento com alguns idosos e tal, aí dá uma casadinha. E modelos organizacionais para idosos também a gente tem no segundo semestre, que casa com a matéria de gestão. Por mais que aqui já é mais focado no idoso, porque aqui a gente vai falar de LPI, de centro-dia, de home care, essas coisas, mas também é uma matéria voltada para a gestão. Então, eu achei muito legal que casou. Bom, pegando um pouquinho do gancho que a Duda acabou de puxar das disciplinas dela, né? Eu falei bem por cima das minhas, mas eu vou dar alguns detalhes de algumas delas. Na de políticas de atenção à pessoa idosa, que eu comentei que eu tive, sim, a gente também aprofunda a parte da assistência social, tanto que a professora que deu não, ela dá ainda todo semestre essa disciplina, ela é assistente social, com pós em geronto e tudo mais, né? Então, é bem legal porque aí fica uma coisa até mais da área mesmo, né? Com coisas mais técnicas. E aí a gente, né, amplia a visão da gerontologia, porque a gente sabe que ela é essa coisa biopsicossocial, mas no primeiro semestre, pelo menos, você tem muito mais a visão de saúde. Assim, É a você entra visão com essa bio, cabeça, né? você entra com essa cabeça, tipo, saúde. Acho que é muito o que a gente já imagina quando a gente pensa em gerontologia, porque associa a geriatria, né? De forma, o senso comum leva a isso. Mas aí tem uma disciplina dessa para mostrar para a gente realmente a atuação social do gerontólogo, né? Da nossa importância no meio do SUAS e como a gente se encaixa ali
Gente, perfeitamente. Depois que fazer essa disciplina futuramente, você está assistindo esse vídeo, você vai entender como o gerontologia é essencial no SUAS, e não só em equipamentos, às vezes, de idosos, às vezes em equipamentos intergeracionais, de educação para o envelhecimento, muitos pontos aí. E isso também relembra que a gente bate muito no martelo dentro da Geronto, que é que saúde é complexo, né? Saúde não envolve apenas o biológico. Então, tudo bem, a gente está na área da saúde, mas se a pessoa não tem um contexto social favorável, se ela vive num local insalubre, se ela não tem acesso a mantimento, a coisas básicas para ela conseguir viver, né? Se ela não consegue trabalhar, enfim, ela provavelmente tem a saúde prejudicada, seja física, seja mental. Então, a saúde, ela é literalmente, né? Não é só envelhecimento, a saúde é biopsicossocial, por isso que a gente também tem que entender essa parte, porque é tudo integrado. A gente não fala de biológico sem falar de social, jamais, né? Então, é muito importante. Exatamente. É um ponto que, assim, a gente, falo por mim, a gente chega meio que cru, assim, na universidade, né? Talvez os conceitos que a gente tem quando tá na escola, das experiências de vida ainda rasas, né? E aí você pensa em saúde só naquela coisa biológica. E aí você chega na gerontologia e você amplia muito a sua visão, que faz sentido, você vê que faz sentido ser um curso muito interdisciplinar. Você começa a entender isso, né, aplicado na saúde. Então, concordo muito aí com a Duda. E uma observação sobre as outras disciplinas. Na parte de estudos diversificados 2, que é a que eu falei que é voltada para a nutrição, ela é interessante porque a gente não fica só nos conceitos também biológicos da nutrição. A gente fala, sim, das questões mais biológicas, né? O que, por exemplo, o que um nutriente às vezes é mais interessante para o corpo idoso do que para o jovem, vice-versa, e assim vai. Fala, né, sobre a qualidade de alimentação e tal, mas a gente foca também em conceitos sociais da nutrição. A gente vai falar de segurança alimentar, a gente vai falar de como o contexto social, o que a gente está falando agora, o contexto social vai interferir na alimentação dos indivíduos e com isso você vai ter uma mudança aí do cenário epidemiológico, você vai começar a ter mais doenças crônicas em relação a doenças infecciosas, esqueci o termo, obrigada. Infecciosas, e aí você começa a entender a relação com o envelhecimento, a alimentação e tudo isso integrado. Assim, eu falei, ela dá um conceito geral de nutrição pra gente, mas aborda tanto a parte biológica quanto social da nutrição. Então, Na UFSCar também, a gente até fala, né, sobre as mudanças corporais que existem. O idoso tem menos água, por exemplo, no corpo, né? A composição corporal dele é diferente do que uma pessoa adulta e de que um jovem. Mas a gente falou bastante também de, por exemplo, programas que eram voltados para a segurança alimentar. Então, já casa com isso, porque se eu estou avaliando um idoso e eu percebo que ou ele está pelo meu rastreio, né? Porque a gente tem que deixar bem claro, a gente não é nutricionista, então a gente faz rastreios, a gente avalia, e aí caso a gente perceba que tem algo errado, a gente vai sempre encaminhar, sempre fazer essa conversa. Mas é importante porque se eu estou vendo que o idoso que eu estou atendendo tem risco de desnutrição ou apresenta sinais de desnutrição, é irreal eu querer dar algumas orientações que não sejam no contexto dele. Então, a gente tem que entender e a gente tem que saber o que eu faço então com esse idoso, né? Para onde eu posso levá-lo? Para onde eu posso orientá-lo? E a percepção social ajuda muito, porque aí você vai entender como que ele pode entender o que você está falando, como que ele pode ter acesso ao que é necessário para ele, né? Então, realmente, isso eu acho que as duas universidades caminham juntas, assim, nesse sentido. Assim, um comentário entre parênteses, assim, pelo menos eu, aqui na USP, já ouvi às vezes comentários tipo, porque a geronto da USP foca mais nisso e a da UFSCar mais naquilo.
E assim, depois que eu fiz até na época de vestibular, assim, quando eu tava prestando geronto, para ver onde que eu ia e tal. Mas assim, gente, depois que eu entrei de fato, eu meio que vi que isso é um pouco de assim, como a gente está em uma universidade, aí a gente vai olhar para outra e falar, nossa, que legal, eles têm isso, porque às vezes eu não tenho esse ponto específico. Aí a gente vai ficar Uhum. tal. Mas eu meio que desmistifiquei isso e acho que a gente tem assim, muito ponto em comum, na verdade. E é como somos assim poucos, né, ainda, a gente meio que tá sempre aí se complementando. Então, genial isso. Outra que eu queria só aprofundar umas observações é sobre epidemiologia do envelhecimento, que foi, acho que, a minha matéria preferida nesse segundo semestre. E, assim, porque às vezes pelo nome, né, ela é muito abstrata, pelo menos eu Assusta, né? Tipo, é nossa, o que é epidemiologia? exato, você sai, Estatística. sim, né, porque a gente lida com dados estatísticos das doenças, né, enfim, e aí você fica, né? Meu Deus, ainda mais relacionado ao envelhecimento e tal. Mas aí você começa realmente a fazer os links e assim, abre muito a mente. Eu acho que você sai um pouco daquela sua caixinha, daquilo que você está acostumado a pensar sobre envelhecimento, e aí você começa a entender como doenças que vêm lá da infância realmente vão afetar o envelhecimento, porque você começa a ver números disso, sabe? Por isso que eu tô falando, você começa a ver números em relação a isso. Aí você começa a ver também como uma atitude, uma decisão tomada ali na área da saúde, conversou com o social, e elas impactaram os dados em sociedade, você vê como uma política pública relacionada à saúde coletiva impacta. E na disciplina especificamente, a gente também, o nosso professor fez a gente estudar cada tipo banco de dados importantes para gerontologia e cada instituto de pesquisa que assim é mais não vou dizer que é mais confiável, mas assim que tem muita utilidade na geronto, sabe? E aí consequentemente é confiável. Mas então a gente assim viu desde o IBGE, que a gente, tipo, meio que Que é sabe desde geral, assim, sempre, né? e começou a ver, tipo, estudos específicos do IBGE que eu não tinha noção que existia, sabe? Tipo, o PNAD. E aí depois a gente começa a usar Uhum. muito o PNAD quando a gente está Nossa, fazendo sim. A gente usa muito o trabalho, PNAD mesmo. porque ele é mais frequente que o censo, e tem ramos específicos, né? Então, e ele é feito pelo IBGE também. Só que aí a gente começa a entender a dimensão de tudo isso. Entre outros, né? A gente viu os dados do Banco Elsi, né? Tudo sabe. Tudo sabe, estudo Fibra, entre tantos, assim, que depois começam a ser, pra gente que está no curso, começam a ser assim, rotineiros. Rotineiros, eu ia Porque falar a essa gente palavra. a gente vai usar para fazer trabalho, vai usar para tirar dados, vai usar para justificar alguma coisa. Como os professores falam muito, então você, né, você acata. Enfim, então, por mais que ela pareça assustadora pelo nome e abstrata, talvez, faz muito sentido. E aí, assim, ela que dá para a gente também, ela deu o básico, aquela base sólida sobre a demografia, que é muito importante na gerontologia, onde você vai entender quais são os conceitos da demografia, para entender a pirâmide etária, e aí entender a transição demográfica, e vai tudo caminhando junto. Então, assim, eu acho ela muito essencial, né, para o estudante de geronto desse primeiro ano. E ela na USP ela tem 2 créditos, então assim, ela é tranquila, tem menos tempo e tal, mas ela tem muito conteúdo. Então ela é Uhum. boa, boa mesmo sem ter poucos créditos. Acho que nesse segundo semestre, a única que eu tive de 4 créditos foi a de políticas públicas. As outras todas eram de 2 créditos. Nossa, eu acho que é porque é integral a Fiscar, né? Então tem isso A também. nossa, nós somos A, vespertinos. a carga horária é diferente. Então, por exemplo, ela teve políticas públicas 4 créditos, também são 6 créditos, políticas públicas. Aqui não tem como ter disciplina de 6 créditos. É, Não é só 2 ou 4. na USP é vespertino, né? E aí na UFSCar é integral, se você está pensando, É. né? Se você está assistindo esse vídeo, pensando em qual você vai tentar, é interessante você levar isso em consideração. Porque às vezes você Uhum. precisa trabalhar, por exemplo, para se manter.
talvez seja mais interessante você ir para a USP, porque de manhã, bom, tudo bem que tem que fazer trabalho, estudar e tudo, E mas assim, parênteses aqui de novo, né? Porque você tem as obrigatórias à tarde, mas aí você tem uma quantidade de eletivas que você tem que cumprir também, e aí essas eletivas são sempre de manhã ou à noite, dentro do próprio curso, dentro da temática da Geron. São, tipo, temas extras às obrigatórias. E aí você faz ou de manhã ou à tarde. Então, assim, de alguma forma ou de outra, você, mesmo sendo só vespertino, se você quiser, você consegue passar o dia na universidade, né? Fazendo coisas do próprio curso. Mas, de fato, obrigatoriamente, o curso é à tarde. Eu acho que isso dá uma grande diferença. Talvez, assim, quando até esse mito, né, que eu comentei, assim, que para mim se tornou um mito de, o Fiscar tem mais isso, o USP tem mais aquilo e tudo mais, eu acho que tem essa diferença, não pode desconsiderar a carga horária, porque vocês são integral, então vocês vão ter mais tempo, às vezes, para falar de alguns tópicos que a gente viu de forma um pouquinho mais superficial, mas que sim. a gente não deixou de ser abordado, tipo, ninguém vai sair Não. formado pior que o outro, tá? E a Então, gente conversando, às vezes a gente tem muito, por exemplo, estava comentando com a Bia antes da gente começar de gravar o vídeo, que a gente tem saúde mental no quinto semestre, que é no terceiro ano, e ela tem no oitavo. Então, talvez quando a gente vai fazer o vídeo comparando quinto semestre, vocês falam, nossa, mas como que na Geronto tem saúde mental e na USP não tem? Não é que não tem, é que são times diferentes, né? E a gente tem que pensar também que faz sentido que essas duas grades sejam parecidas, similares, andem juntas, porque a UFSCar ela veio depois, né? O bacharelado na UFSCar veio depois da USP, então, com certeza houve muita inspiração, muito estudo com o pessoal da USP e tal, para eles conseguirem fazer o curso na federal. Então, realmente não faz sentido o que eu ouço muito na UFSCar aqui na UFSCar a gente foca muito mais no biológico e na saúde, e é na USP exatamente no isso que eu, social, é né? exatamente isso que eu ouço. E eu acho que tem um pouco a ver, talvez porque vocês são do campus de São Carlos, e aí você tem um hospital base, né? Uhum. Então, alguns fatores, não sei, né? Acho que são institutos diferentes e tal, mas vocês conseguem muito contato com a medicina, porque tá no mesmo campus. A gente não, nosso campus aqui, que é o USP Leste, não é junto com medicina. Então, assim, no nosso campus só tem cursos novos e diferentões. Inclusive, Geronto tá lá. Então, assim, quando a gente faz esses links com a saúde aqui da USP de São Paulo, mas a gente vai até o campus deles. Mas a gente Hum. não deixa de ter. Tipo, a gente faz estágio. Eu tô amplificando um pouco a pauta do vídeo já. Mas é bom, tudo bem. Então, assim, a gente faz estágio no hospital universitário, que está dentro do campus do Butantã. A gente pode fazer pesquisas e atividades no HC, que está no campo da medicina. A gente faz estágio em unidade básica de saúde, que é da USP, que aí fica lá junto, né, com medicina e tal. Então, assim, a gente tem link também. A questão é que vocês são um pouco mais próximos. Aí é justamente o que eu ouço. Fala que vocês são mais saúde, biológica, e a gente é mais gestão barra social. Só que, cara, se você olhar o tanto de coisas de gestão que a gente tem na Pois nossa é, grade da UFSCar, então, assim, pois é. e é o que eu acho que a gente chegou até a falar no outro vídeo, que as disciplinas elas se casam. Então, eu estou falando em uma disciplina sobre saúde, mas aí eu vou abranger o social e vou abranger gestão, porque para eu saber gestão, eu tenho que saber saúde, e para eu saber saúde, eu tenho que saber gestão. Tá tudo É. muito integrado, né? As Então, disciplinas, o curso, ele é chamado de interdisciplinar, ou seja, ele ocorre entre disciplinas de áreas diferentes e por ser inter, justamente, eles se conectam. Então, uhum. assim, hoje um pouco mais dentro já, né? Tô gravando esse vídeo agora no segundo ano, então já tendo passado o primeiro, eu consigo estar aqui hoje e estar numa aula de social e lembrar de uma coisa que eu vi em saúde, em alguma disciplina e fazer a conexão. Então, assim, com o tempo você vai sabendo relacionar tudo, né? Vai formando realmente uma teia de tudo isso. E bom, eu não sou muito entusiasta assim da área de gestão, assim, não na prática eu vejo que dá muito certo, que é maravilhoso e tudo mais, porém eu acho um pouco cansativa a teoria. Então, Uhum. assim,
Eu tô falando isso para falar da matéria que eu tive de fundamentos de gestão, né? Que é uma matéria importante, obviamente, porque depois você vai ver coisas aplicadas de gestão durante o curso, mas, assim, para mim ela foi mais cansativa, justamente por ser muito teórica e um assunto, assim, que não me dá muito entusiasmo, mas ela é legal também e você começa a ampliar um pouco o modo de ver as coisas em relação à gestão, porque a gente acha que às vezes a gente fala gestão, pelo menos até então, na minha cabeça era gestão, eu pensava que é empresa, coisa de negócios e não sei o quê. Depois você começa a ver que gestão tá em tudo, até tipo nas coisas micro até macro, e até porque a gente fala que a Geronto atua na microgestão, mesogestão e macrogestão. Aí você começa a ver que realmente está em tudo, né? Tipo, a gente é formado para ser gestor do ciclo de vida. Aí você começa a entender. Então, apesar de eu ter achado um pouquinho mais cansativa, ao mesmo tempo, ó, fez assim com a minha cabecinha. Então, é isso. Acho que os comentários mais específicos que eu teria são esses. Ah, que legal. Então, gente, a gente vai terminando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A Bia, como eu já tinha falado no vídeo É que, na verdade, são 3 vídeos do primeiro semestre, porque a gente fez um vídeo enorme. Então, tá em 3 partes, mas tá na playlist. Tem uma playlist que chama Comparando as Grades, USP e Fiscar. Então, quando eu falei, né, lá no outro vídeo aqui, a Bia ela vai acompanhar a gente até a gente se formar. Então, a gente vai comparando todas as grades. Um dia eu ainda vou lá conhecer a USP, que ainda não. E eu vou na UFSCar, para ser um Instituto de Geronto. Então, a gente vai ter esse vídeo ainda, gente. Sim. Juntas, uma do ladinho da outra, assim, pessoalmente. Mas eu queria agradecer, Bia, pela parceria. Esse é o nosso terceiro vídeo, mas ainda vão ter muitos. Também fiz uma live lá no Instagram da Bia uma vez. Quem quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o Instagram da Bia aqui embaixo, o Geronto Estude. E aí vocês vão lá também dar uma fuçadinha, tá bom? Sim. Muito obrigada. Muito obrigada, Duda, pelo convite. Obrigada a você que está assistindo esse vídeo. Espero que a gente cative você para Geronto. E acredita, é um processo maravilhoso, é um caminho maravilhoso que a gente ama de paixão. Então, assim, deu muito certo essa parceria, porque ambas são apaixonadas no que estudam e no que estão aí propagando de conhecimento, né? Então, é isso. Um beijo e muito obrigada.